Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio, estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Que bom que você voltou para a gente continuar junto a nossa jornada através das páginas da Bíblia. Vamos hoje ver um dos mais belos capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 22. Vamos dividi-lo em parte 1 e parte 2 para que nós possamos entender um pouquinho desse que foi um ato de fé muito grande de Abraão, entregar o seu próprio filho em sacrifício no Monte Moriá. Então vamos lá, vamos comigo, fica aí até o finalzinho que tem muitas lições da Bíblia, joias e legais para nossa edificação, para nosso crescimento espiritual, muito aprendizado bom. Então, esse poderia ser chamado o mais belo capítulo em Gênesis. A beleza do ato de Abraão é difícil de escrever em palavras. A maturidade que a sua fé alcançou, a sua renúncia, a sua dor ao seguir a dolorida jornada para entregar o próprio filho em sacrifício, nos lembra Deus e a entrega do seu próprio filho Jesus Cristo por nós. Agora eu sei que tu temes a Deus, visto que não negaste a mim teu filho, teu único filho. A palavra de Deus, diz Coléride, fala o homem e, portanto, fala a língua dos homens. Isso deve ser mantido em mente ao estudar o notável incidente registrado nesse capítulo. Se você puder, leia o capítulo 22 com calma, ouça a explicação, para você entender bem o que aconteceu aqui. Quando Deus ele é representado como aquele que prova Abraão, significa apenas que ele o experimentou ou testou. Abraão deveria ser o cabeça dos fiéis e o tipo dos justificados pela fé. Portanto, era essencial que ele fosse testado. E a prova de sua fé, ou seja, da fé de Abraão, ela foi inevitável. A obediência total é o teste da fé perfeita. Abraão ele mostrou sua fé quando ele deixou a sua própria terra e quando esperou pacientemente por um filho. Agora ele tem que mostrar de uma maneira diferente. Nos dois primeiros testes, ele tinha uma promessa em que descansar, né? E agora, ele deve ir mais longe, sem qualquer promessa em que descansar. Longe, mais longe, sem qualquer promessa no desconcertante mar de provações. Leve agora o seu filho. Essa foi a ordem de Deus. Certamente deve haver algum engano. Abraão deve oferecer um sacrifício humano? Como assim? Foi esse evento um excepcional ato, com o propósito de assegurar um tipo único do futuro sacrifício de Cristo. Que Deus nunca, mas nunca pretendeu que o sacrifício fosse realizado realmente. Deus tinha previsto a fé de seu servo e havia determinado em seu coração intervir e prevenir qualquer desastre. Há também um elemento milagroso aqui na narrativa dessa história, tanto na voz especial que Abraão ouviu, quanto no carneiro preso entre os arbustos. Alguns pensaram que o impulso ele veio da própria mente de Abraão, que vendo os sacrifícios humanos ao redor que aconteciam naquela região, no meio de outros povos, pois note comigo que sacrifícios humanos eram comuns entre os povos aos quais Abraão habitava. Talvez por isso ele não estranhou tanto.
Ele desejava se elevar acima de todos os outros em devoção ao único Deus. Se fosse esse o caso, as Escrituras não teriam representado o teste como vindo de Deus. Naquela época, o direito de um pai de fazer o que queria com seu filho era tão inquestionável quanto o seu direito de fazer o que queria com um escravo. O mandamento de Deus não estava em desacordo com essa ideia, mas ajudou a corrigir o erro. Um único ato de autossacrifício, torna-se do mais alto valor, e até um meio de educação para o mundo. Deus ele suscitou o mais elevado exercício de fé em Abraão, mas não o sangue de Isaque. O que deve ter custado ao patriarca se submeter àquele mandamento divino. Com um golpe, ele deve matar seu filho e suas próprias esperanças ardentes. O único brilho de luz estava no pensamento de que Deus, que primeiro deu Isaque, também poderia restaurá-lo da morte e, quem sabe, ressuscitá-lo. Isso é indicado nas palavras que ele proferiu ao jovem, dizendo: voltaremos a você. A tradição diz que o monte era o mesmo em que Adão, Abel e Noé ofereceram sacrifício. Aqui, possivelmente, Abraão encontrou um altar para consertar ou reconstruir. Isaque ajuda a reconstruir o altar e arranjar a madeira. Orações silenciosas são feitas entre pai e filho. Isaque se pergunta de onde virá o cordeiro. Ele descobre quando seu pai o amarrou e o colocou sobre o altar. A faca brilha no alto e, se não fosse pela voz cativante de Deus, teria mergulhado em Isaque. O teste foi satisfatório. A aprovação de Deus se deu por uma voz do céu e foi manifestado também pela maneira como Deus removeu qualquer dor resultante da obediência à sua ordem. É notável como aqueles que parecem ter pouca fé podem se tornar, quando a aprovação chega, perfeitamente submissos à vontade divina. A aprovação também foi vista na maneira como Deus providenciou o cordeiro substituto para o sacrifício. E Deus repetiu sua promessa de bênção, confirmando-a por uma aliança solene. Quando nossa fé é mais forte, depois de passar por alguma provação, temos uma visão mais clara da glória e da obra de Deus, tanto em nossa vida quanto no mundo. Muitos elogiarão a obediência de Abraão, mas nunca tentarão imitá-la. Abraão ficou feliz por ter seu filho Isaque poupado. O mesmo aconteceria com o pai, mas ele entregou seu filho unigênito e bem amado por nós. Nossa prontidão para aceitar e seguir o Salvador dado é apenas outra maneira de mostrar como suportamos a prova da fé. Seja feita a tua vontade, deve ser a declaração de cada cristão. A fé perfeita no coração deve ser exibida pela perfeita obediência em vida. Beleza? Vamos dividir esse capítulo em duas partes, também para ficar um tamanho bem jóia, para a gente poder refletir. Leia o capítulo 22, escute a explicação e cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deixo aqui o meu abraço, Deus lhe abençoe, fique com Ele, caminhe com Ele, viva com Ele, convide Ele para participar de sua vida diária e você verá tudo se tornar diferente. Até breve, no episódio da parte 2 do capítulo 22.